Boa noite, está no ar o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Hoje nós concluiremos a nossa série especial sobre educação e analisaremos este processo sobre o ponto de vista do adolescente. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite. Agora então boa noite aos adolescentes também. Vou conversar com vocês de forma especial agora, mas deixo o Douglas para dar início ao nosso processo. Ok, doutor Pedro, uma das principais reclamações dos adolescentes para os seus pais é a falta de privacidade dentro de casa, no seu quarto, por exemplo. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? E aí eu tenho duas óticas. Primeiro, que o quarto de adolescente na casa da mamãe e do papai não tem que virar zona. Eu falo a palavra certa, zona de meretrício. Porque hoje está se permitindo muito cedo e com o aval dos pais o relacionamento sexual dentro de casa. Eu digo, pode sim, precisa haver a privacidade, deve ter. Eu digo que cada pessoa tem que ter seu espaço, como eu já dei na parte da adolescência, eu falei da gaveta que meu filho tinha no meu escritório. E também o quarto do adolescente, ele é responsável, só ele entra e quem ele convidar a entrar, mas ele cuida da limpeza, ele cuida da organização, ele cuida das suas roupas, ele cuida de tudo. Ele que é o responsável do seu espaço, porque assim ele aprende também a valorizar as coisas que tem, ele aprende a ser comandante da sua vida, ele aprende a ser adulto. Mas eu digo, que hoje, eu digo, é melhor ainda, falando sobre o tema que eu falei antes, é melhor com diálogo com os pais, com a namorada, com o pai, com a mãe, se for para ter a oportunidade, inclusive, de fazer experiência sexual no seu quarto, vai ser feito com o consentimento dos pais, e não como se fosse uma fuga. E por isso quer privacidade no seu quarto. Digo, sim, tem que respeitar essa privacidade para que ele aprenda a comandar seu espaço. Então, senta com os dois, porque tem inclusive, veja, eu estava vendo ontem um programa na televisão que fala que os meninos estão ficando adolescentes, ou a puberdade chega mais cedo. Das meninas a gente já sabia. No nosso instituto mesmo nós já percebemos que quando a menina menstrua mais cedo do que o habitual, que a data certa da menina menstruar é entre 12 para 13 anos. Quando a menstrua antes, quanto mais cedo, mais a menina tem programações no seu subconsciente de sentir-se sozinha, abandonada. Então tem que dialogar muito sobre isso, porque o subconsciente encontra a melhor forma da menina não se sentir mais sozinha, que é ter um filho. E por isso também muitos filhos prematuros, eu diria assim, não que nascem antes de terminar a gestação, mas que são concebidos com uma mulher não amadurecida, uma mulher não preparada para a vida, que é o adolescente. Então, tudo isso tem que ser ensinado para os filhos. Hoje, essa questão inclusive das doenças venéreas e companhia, no nosso tempo era só doença venérea, agora tem AIDS e companhia, agora tem vírus, não é só bichinho, como dizia. Então, tudo isso tem que ficar claro, orientar como usar a camisinha direito, se uma vez a menina usa, outra vez o menino usa, até isso é importante, desde que se perceba que permitir aos filhos terem relacionamento sexual na pré-adolescência ou na adolescência é feito de forma organizada, de forma responsável, que estão se preparando para construir um casamento bonito, seja com esse parceiro de agora, seja com outro depois. Mas tudo isso tem que ser avaliado, estudado, inclusive não só debatido, estudado. Vamos ler o que diz esse livro, vamos ler aquilo que o Grisa diz lá nos livros dele, hoje tem muitos livros sobre isso e muito bons. Temos, por exemplo, que é a hora até depende de se estudar isso, Homens de Marte e Mulher de Vênus, e assim por diante. Ok, doutor Pedro, quanto à questão da privacidade, né, eu acho que o ideal funciona mais ou menos assim, o diálogo aberto entre os pais, né, e o filho chegar para o pai, eu não vou trancar a porta do quarto, mas bate antes de entrar. Perfeito. Então já resolve Ótimo. esse problema. Gostei e assim, da dica. Todos os problemas vão sendo resolvidos através desse diálogo, né? Perfeito. Diálogo, como disse, quando você visa um objetivo de produzir resultados de melhor qualidade, e não é apenas conversa.
E tem muitos filhos também que reclamam, quanto à questão de diálogo, que os pais querem simplesmente falar para se intrometer na vida dele. São pais que seguem o padrão, aquele script que a sociedade dá, e que na verdade não desenvolveram um vínculo com o adolescente. Daí o diálogo não vai valer de nada. Eu digo porque, na verdade, veja, houve um tempo em que realmente havia necessidade dos pais ter mais autoridade dentro de casa. Imagina lá, meu pai, eram 14 irmãos. Então, dentro de casa, os pais tinham que ter o papel de madre superiora, ou de comandante do exército, né? Do sargento que comanda os soldados. Então, era uma outra realidade que tinha que ter, inclusive, mais firmeza. Hoje, quando às vezes temos um filho só dentro de casa, meu Deus, ele vai se sentir sozinho. Então, os pais, muitas vezes, têm que promover esse diálogo também para que ele se sinta mais cedo, tendo os pais como irmãos, os pais como parceiros, os pais como aqueles que colaboram com ele, que são, de fato, parceiros ou sócios, no contexto familiar. Ok, o senhor escreveu o seguinte: os parâmetros educacionais se alicerçam na compreensão do subconsciente, especialmente ao ser comparado ao terreno mental, que precisa ser adequadamente cultivado, e a besta interior a ser convenientemente domesticada e adestrada. Como explicar isso para o adolescente? Veja, o que acontece? Isso já era para ter explicado na infância, mas quem não explicou direito na infância, explicar agora na adolescência. Que nós, de fato, somos uma pessoa, cada um é um, e diferente do outro. Não tem duas pessoas iguais nesse planeta, e nem analisando as pessoas do passado e do futuro. Sempre somos um ser único. Mas tem que lembrar também que nós temos dentro de nós duas funções mentais, e que faz com que a pessoa funcione como dois. Esse é um tema que a filosofia vem debatendo há milhares de anos, e a psicologia desde que existe. E a própria psiquiatria, que até hoje às vezes não percebeu as coisas com clareza. Eu digo que a pessoa é um ser só, porém funciona como dois, porque temos o consciente, a função racional. Isso é explicado de forma muito mais clara pela ciência clínica americana do que por Freud. Embora estudado bem Freud, ele é melhor do que a gente pensa à primeira vista. Então temos o consciente, a função racional, e o subconsciente, a função mecânica, automática e autônoma. Então eu tenho que explicar para o filho que cuidado, que às vezes tem reações que não são da sua vontade. Eu quero. Quando a pessoa fala eu quero, é sinal que não está querendo. É apenas a besta desembestada, mal domesticada no assunto, que está reagindo. Então, eu tenho que aprender o quê? Cultivar a mente com boas sementes. E o que são as boas sementes? As palavras positivas, acordar de manhã cedo, cantar dentro de casa, se a mãe quer acordar o filho, não precisa ir lá bater com raiva na porta do filho, mas começar, por exemplo, bota uma música alegre, hoje temos tantos recursos eletrônicos para isso, ou então canta, a mãe mesmo cantar, nossa, saber que a mãe está contente quando o filho acorda, é um tesão que dá para o filho, para a vida, não só para aquele momento. Então, a despertar os filhos, então, pensamentos, palavras positivas é a forma de cultivar o terreno mental. Domesticar a besta interior, e a palavra é essa mesma, domesticar, não é domar. Isso eu já ensino na adolescência, na infância, aliás. Mas quem não fez na infância está na hora de fazer agora na adolescência. E domesticar e ensinar hábitos benéficos, positivos, e sempre ter em mente a trilogia. Vai ser bom para a pessoa, para o adolescente, vai ser bom para a mãe, mas vai ser bom para a família, vai ser bom para o pai, vai ser bom para a família e para a sociedade dentro da qual a gente está inserido. E aí sempre cabe lembrar uma sabedoria milenar. Se a palavra convence, só o exemplo arrasta. Então a mãe também é que começa a cantar para despertar o filho, ou o pai, se é o melhor cantor da casa, e também está em casa na hora que é a hora do menino, ou do filho ou da filha serem acordados. Cantar, gente, é maravilhoso. Mas se você não tem uma voz boa, o seu filho provavelmente já sabe a música que você gosta. Coloca a música que você gosta, mas de preferência que não seja música chata para o filho. Que também aí os pais têm que aprender a ouvir as músicas que os adolescentes gostam.
E de vez em quando não tem problema mentir, dizer que gostou de uma determinada música só para criar esse elo, né? Isso, só que isso não é mentir. Eu digo, mentir é quando tu quer prejudicar. Quando tu quer ajudar, é uma santa inverdade. Então isso também é muito importante, isso para nós. Porque se você acha que está mentindo para o filho, você está fazendo pecado. E pecado é culpa, e culpado merece castigo, e atrai a oportunidade de sofrer para pagar a culpa. Então vigiar e orar para não cair em tentação também nesse sentido. Então lembrar que eu falei isso não como mentiroso, e sim como quem quer ajudar o filho, o adolescente. Isso vale para os avós também. E aqui eu até quero lembrar mais uma vez o papel dos avós. Os avós, muitas vezes, são os únicos que estão perto da criança ou do adolescente para ser amigo. E tem que ser amigo, e não dedo duro que vai acusar os filhos, seja criança ou adolescente, para os pais. O avô e a avó têm que ser amigos. E que então o adolescente, especialmente, que muitas vezes precisa falar da sua vida, contar para a avó que ele está empolgado com uma menina, ou que está empolgado com um menino, empolgada com um menino, ou até mesmo quando é homossexual, que a menina está empolgada com outra menina e não tem coragem absoluta de falar para o pai, mas ela criou o vínculo com a avó ouviu as colocações dela, a avó foi parceira, não só para fazer um bolo, mas também para outros momentos. Tem que ser. Então o que vai acontecer? O adolescente vai contar para a avó, e a avó não tem que se assustar. A avó tem que continuar aquilo que eu disse, ser amiga, perguntar, confiar e apoiar. Ok. Doutor Pedro, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Em 2 minutos nós estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangresiano. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangresiano. Doutor Pedro, no livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades, o senhor cita até as páginas aqui, na 161 a 165. O senhor explicita de forma significativa que os pais e educadores precisam ensinar às crianças desde muito cedo a disciplina, o valor da ordem e da organização, o que é impossível de ser obtido sem estabelecer limites. Então, os adolescentes que a gente não observa isso, foi porque o pai falhou nesse momento na infância. Tem como corrigir isso na adolescência? Tem. E eu daria um alerta para aqueles que ainda têm os filhos que ainda não passaram para a crise maior. Seja do sexo desvairado, seja das drogas, que tudo que é demais é droga. Até pão demais é droga. Então, já dizia Aristóteles há mais de 2000 anos, os extremos são maus, todo exagero é mau. Então, o que acontece? Eu digo,
Nós temos hoje muitos adolescentes metidos na droga. Por quê? Porque não aprenderam disciplina, organização, não descobriram como é bom fazer o bem, como é legal e como é chique colaborar com a mãe e com o pai e também contribuir para a professora em sala de aula. Veja, o adolescente se emociona facilmente, isso desencadeia o poder da mente de forma intensa, e muito intensa. Eu dei um outro exemplo no programa anterior falando da infância e vale mais para a adolescência. Imagine lá que você, ao chegar na sala de aula, a sua professora vai estar bem legal, o seu professor vai estar chique nesse dia, até bonito, porque não está trajado de qualquer jeito como quem vai tratar os porcos no chiqueiro, e sim como vai bem trajado para preparar os cidadãos do futuro. O professor tem que ter essa noção. Mas você, como adolescente, pode imaginar isso acontecendo com o seu professor. E que o seu professor passou um final de semana legal, ou que o professor vai ter um próximo final de semana bem bacana, ou que ontem ele passou bem. Então, tudo isso, quanto mais você puder imaginar sobre a vida do professor, e por isso também não custa na hora do recreio, quando dá a oportunidade, perguntar sobre a vida do professor. Porque os professores também vivem seus momentos de tensão. E se um aluno se interessa por ele, saber dele, quantos alunos no meu tempo que eu era professor, porque eu fui sempre super amigo dos meus alunos. Digo, isso é uma modéstia que bastava, mas sempre fui. Então o que acontecia? Muitos adolescentes vinham me perguntar alguma coisa para mim, mas depois que eu respondia a minha pergunta, eles faziam a pergunta deles. Ou eles faziam a colocação que eles precisavam fazer, para buscar uma ajuda, um consolo. Então, eu digo sempre, eu lembro que muitas vezes eu era enfático, dando algumas orientações, mas eles aceitavam, porque eles conheciam o professor Pedro como professor de psicologia, como professor de português, de literatura, então eles sabiam que eu era amigo, que sempre buscava fazer o melhor para eles agora, para a família deles nesse momento e para a sociedade no futuro. Tanto que eu tenho vários alunos meus que foram alunos da contabilidade noturna, lá no Colégio Imaculada Conceição, em Videira, que depois foram prefeitos, já que estão na época da eleição. Por exemplo, Clóvis Dalvesco foi prefeito de Videira, outro que foi prefeito de Videira, Tadeu Comerlato, e outros tantos. Eu digo, por quê? Porque eu mostrava para eles que eles tinham que se preparar para ser ótimos cidadãos. Ok, doutor Pedro, o senhor falou sobre a insegurança, que surge muito na adolescência. Sim. E a gente sabe que a insegurança é uma das principais causas da depressão. Os adolescentes se deprimem muito, porque os pais não costumam levar muito a sério isso, né? Acha que não, ele é quieto, ele é assim mesmo. Veja, eu digo, são 3 os adolescentes a serem observados que têm depressão. Porque como ninguém fabrica homossexualidade depois que nasceu, todo homossexual nasce homossexual. Apenas vai se expressando aos poucos. Assim, o depressivo nasce depressivo. E eu costumo dizer que da placenta do sofrimento lá, quando teve uma gestação difícil, quando teve um nascimento difícil e assim por diante, eu digo, da placenta do sofrimento nascem trigêmeos univitelinos: o depressivo, o paranormal e o superdotado. E nós temos hoje uma imensa leva de adolescentes que são tudo isso: depressivo, paranormal e superdotado. Isso nós estudamos na Brasília, estudando a paranormalidade, e vamos perceber as extensões da paranormalidade. Então, o que acontece? Digo, a insegurança é a mãe de todos os males emocionais, podemos dizer assim. Porque eu digo, apenas se dá outros nomes à insegurança. O que é a insegurança? A ameaça de morte diante do perigo. Só isso. Não importa se é direta, indireta, se a ameaça é próxima ou distante, mas insegurança só existe diante de um perigo. E perigo só existe quando de fato representa a ameaça de morte. E isso foi que nos permitiu entender muitos casos de casas mal assombradas, etc., em que havia dentro uma pessoa que se sentia ameaçada. Então, eu digo, realmente aqui, Douglas, também com relação a essa insegurança, ela é normal na vida do adolescente. E se um adolescente só tira nota 10 e acha ruim quando ganha 9,5, esse é um depressivo que temos que ter muito cuidado.
porque ele tem pavor de ser rejeitado. Porque se ele tira nota 9,5 e não 10, como está habituado, eu digo, o filho de nota 10 é um depressivo profundo. Ele não aceita ser rejeitado diante dele mesmo. Então ele tem supermania da perfeição. Todo exagero é mau. Então, o adolescente hoje estamos, eu diria assim que hoje, 80% no mínimo dos adolescentes que estão aí, são depressivos em potencial ou depressivos que podem se manifestar ou já se manifestaram. Então, quando um filho vem se queixar que está inseguro, ou que está com muita dor de cabeça, ou qualquer sintoma, pais não têm que ser juízes. Já falei, chega de ser professor, fiscal e polícia, e muito menos juiz que condena. Tem que ser juiz que compreende. Eu digo, quando preciso for, é preciso ajudar a avaliar. Mas avaliar não é condenar. Então, é preciso sim prestar atenção, porque aí é a janela com a qual ele tem chance de olhar para fora e ver o sol da manhã e não ficar se sentindo preso dentro do seu mundo escuro, do seu quarto mental, da sua interioridade depressiva. Ok, doutor Pedro, tornou-se cada vez mais comum hoje em dia os pais, os professores, a escola, surgiu algum problema com o adolescente, eles mandam o adolescente para o psicólogo. Hoje em dia eles nem levam mais, eles mandam o adolescente para o psicólogo. Certo. Você acredita nesse tipo de terapia em que os pais não têm participação? Veja, sempre os pais têm que ter participação. Primeiro que o pai tem que no mínimo escolher o psicólogo, porque nós temos muitos psicólogos competentes. Eu digo que encaminhar para psicólogo é muito melhor que mandar psiquiatra de cara. Digo, e tem, acima de tudo, estudar mais também os pais sobre a adolescência, sobre essa questão hoje que está no foco, que é a questão emocional. Eu digo, porque o adolescente, ele funciona à base das emoções, porque ele é extremamente inseguro, porque ele não é mais criança, e quando banca a criança ainda reclama, ridicularismo. Nunca ridicularize um adolescente que tem atitudes infantis. Ele de repente está dizendo quanto ele confia em você, por isso ele se comporta como criança. Ou muitas vezes ele está pedindo ajuda. Então também não queira que o seu filho adolescente seja adulto, que saiba se virar e fazer tudo sozinho. Ele tem que ser respeitada a personalidade. Vá plantar batata. Também você, psicólogo, se ainda tem essa ideia. Digo, por quê? Porque, eu digo, a personalidade está em formação. E nós temos que ter competência para orientar aquele que está em fase de construção. Então, isso é importantíssimo. E eu digo isso, eu aprendi na parapsicologia. Digo, quantos adolescentes eu já recebi no meu gabinete de orientação, que chegou lá e a mãe diz, trouxe aqui porque eu não quis levar para o psiquiatra, porque ele cortou o pulso. A primeira coisa que eu faço, eu digo, parabéns para você. Porque você é meu parceiro, porque eu também já fui adolescente e tive 3 tentativas de suicídio. Aí os adolescentes se tornam meus amigos. Eu digo, e aqui, meu querido, eu não tenho paciência para ter paciente, eu só aceito sócio em terapia. Então nós vamos ser sócios, só que você vai ser o sócio majoritário. Você e companhia, você com a mãe, com o pai. Fica com a maior responsabilidade. É isso aí, dividimos a responsabilidade, exatamente. E isso então, gente, eu vejo quanto sucesso, mais do que eu tinha planejado. Eu fiz com adolescente e com criança também. Hoje tenho essa famosa limitação visual, que às vezes me impede de ver, mas eu já estou desenvolvendo outras habilidades para perceber quando o adolescente está contente, quando o adolescente acompanha a minha explicação, e muitas vezes as mães chegam querendo despachar em cima de mim todos os problemas do filho. Eu digo, calma mulher, você fica quieta, você está aí para ser assessora e não comandar o processo. Eu estou falando com o seu filho. Então, ter esse respeito com a pessoa, os pais também têm que ter em casa. Não precisa falar só isolado com o filho. Eu acho que quando a mãe vai falar com o filho, o pai tem que estar do lado, se puder. Só se não puder mesmo, porque nesse momento não tem como o pai chegar em casa e assim por diante. Mais ainda, você tem uma criança sendo orientada, um pré-adolescente, a irmã mais velha tem direito de sentar junto. Porque a irmã já passou por essa fase, já conhece essa chata dessa velha, ou já conhece esse homem que às vezes é muito inseguro e que me atrapalha. Então, aí existe a possibilidade de termos um contexto mais amplo, porque eu digo sempre, temos que ver sempre o texto em seu contexto.
e dentro de casa isso também. Então, associarmos mais gente para ajudar não é faltar com o respeito à individualidade de cada um. Em muitos momentos temos que respeitar, mas mais do que respeitar, perceber que você tem parceiros para ajudar. Ok, doutor Pedro, os assuntos que a gente abordou ao longo desse mês inteiro nessa série sobre educação estão no livro Liberte Seu Poder Extra e no livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades, né? Ambos de sua autoria. É mais um. O paranormalidade, um potencial mental, porque o adolescente sempre tem grandes manifestações de paranormalidade. Eu digo, então, lá nesse livro tem todas as orientações também dos vários tipos, e os adolescentes gostam muito de estudar isso. Exatamente, o senhor falou nesse... E tem um livro também que ensina tudo isso numa tacada só. O Poder da Fé e a Paranormalidade. Ok, então. Suas considerações finais sobre o assunto? Bem, eu queria dizer isso, gente. Lembrar sempre que não temos que buscar outra coisa, a não ser perceber como a vida funciona e buscarmos equilíbrio. Embora às vezes aqui eu fico meio enfático, eu digo que alguns podem me achar bravo, eu digo, eu não fico mais bravo. No máximo eu fico indignado. Mas realmente, eu digo, hoje, eu diria há tempo atrás que eu não tinha paz interior. Aliás, tinha paz interior, mas não tinha alegria interior. Hoje eu já tenho alegria interior também, porque os adolescentes me ensinaram muito, as crianças me ajudaram muito, os pais que vieram buscar ajuda para os filhos me ajudaram, me ensinaram muito. Então, gente, sempre temos muito a aprender a qualquer momento da vida. Muito obrigado, doutor Pedro. E você de casa pode aprender ainda mais sobre parapsicologia em nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. O programa de hoje reprisa neste sábado e na próxima segunda-feira, às 20 horas. E quinta-feira que vem, às 21h, nós nos encontramos aqui na TV Floripa para mais um Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite.